Vamos lá, gente. Esse é o Jornal da Rede Alesp no combate ao coronavírus. Seguimos com mais informações sobre a pandemia e entrevista sobre o assunto que domina as atenções do mundo. Para tentar amenizar os drásticos efeitos da pandemia de Covid-19 na sociedade e na economia brasileira, algumas ideias começaram a gerar uma ampla discussão no país. Uma dessas sugestões foi anunciada ontem pela deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL. Em suas redes sociais, a parlamentar defendeu um novo pacto social, em razão da pandemia global do novo coronavírus, no qual todo mundo precisará contribuir. Pois é, a deputada Janaína Pascoal escreveu a seguinte mensagem: amados, sei que o que vou dizer é muito antipático, mas não vejo como escapar disso. As empresas já estão estabelecendo acordos para suspender salários, reduzir salários, tudo com o fim de manter os empregos, e aí os grandes salários do funcionalismo público, deputados inclusive, não podem ficar de fora. As aposentadorias, as pensões, os salários superiores ao teto, mesmo os considerados direito adquirido, precisam imediatamente ser reduzidos. Calamidade pública implica um novo pacto social. Já estou debatendo isso com os meus colegas na Assembleia. Acabamos uma reunião virtual neste instante. Aliás, para quem não sabe, a gente está trabalhando ininterruptamente, né? E aí os agentes públicos, não só os políticos, não terão como ficar de fora desse novo pacto social. Não tem nada de direitismo ou esquerdismo no que eu estou dizendo. Estou falando de necessidade e justiça. As licitações supérfluas também precisam ser urgentemente canceladas ou suspensas. Gastos com publicidade, lanches sofisticados, cortinas são verdadeiro assinte. Neste momento, já eram, mas agora é inquestionável. Eu acredito em Deus, respeito quem não acredita. Ele está dando os sinais de que precisamos, sem demora, fazer os ajustes necessários. Calamidade pública possibilita um novo contrato social. E também, horas depois, também pelas redes sociais, o deputado estadual Arthur Duval, do Patriota, demonstrou apoio à ideia da deputada, publicando a seguinte mensagem: a deputada Janaína Pascoal disse que a calamidade implica novo contrato social. Eu concordo. É justo e necessário que a elite do funcionalismo arque com a boa parte dos custos da pandemia. Continuemos batendo nessa tecla. Corte nos salários e fim de privilégios que ofendem o povo. Pois é, além dessa sugestão, a deputada Janaína Pascoal pretende levar à discussão um projeto de sua autoria que prevê a redução em 50% dos salários dos parlamentares na Assembleia Legislativa de São Paulo, apesar de saber de alguns colegas apoiam a ideia, outros falam claramente que são contrários e a maioria fica em silêncio sobre o assunto. De acordo com o projeto parlamentar, a redução proposta valeria enquanto durar o decreto de calamidade pública, ou seja, até 31 de dezembro deste ano. Pois é, e para continuar a falar sobre esse assunto, a gente está na linha agora com o Tenente Coimbra, né? O Tenente Coimbra, bom dia, Tenente Coimbra, como é que vai o senhor nesse período de quarentena? Bom dia, Luciano, bom dia, Lilian. Estamos, infelizmente, muito dentro de casa, mas é um mal natural para vencermos essa guerra. Tá. Tenente, o senhor apresentou um projeto de lei para cortar os salários dos deputados pela metade. O senhor acredita que a medida vai ser aprovada? O que motivou esse projeto? Você estava falando aí que a deputada Janaína Pascoal tem esse projeto, mas o senhor já apresentou esse projeto aqui na Assembleia, né? Isso, apresentamos já na semana passada, porque eu acredito que além do valor que seria economizado, e meu projeto ele caracteriza bem isso, que o valor que é economizado seria destinado automaticamente para a área de saúde, mas acima do valor, é o exemplo. Eu aprendi muito no meio militar que a palavra convence, mas o exemplo ele arrasta. Estamos falando novamente em reduções salariais de funcionários públicos, demissões na iniciativa privada, congelamento de salários na iniciativa privada, e os grandes salários não estão falando, está continuando de maneira intacta. Então, além do recurso que vai ser destinado para a saúde, é o exemplo que a classe política vai estar dando, cortando na própria carne e mostrar, sim, que estamos juntos com a população. Porque hoje é um senso comum e até de maneira justa, pelo histórico da classe política,
que o político ele não pensa num coletivo, infelizmente é um senso comum da população e temos que mudar esse estigma e nós, políticos novos da renovação que foi imposta em 2018, temos que começar dando exemplo, cortando na própria carne. O senhor, além de apresentar esse projeto, o senhor pretende apresentar algum outro projeto para ajudar a combater essa pandemia? Projetos a gente apresentou, só que a gente sabe que a maioria é de determinação do Executivo e não do Legislativo. Eu apresentei propostas, indicações, entre elas a absorção dos moradores em situação de rua, porque é ciência que muitos não sabem nem o que se passa, muito menos têm a condição necessária, básica de higiene. Com isso, acabam se contaminando e sendo um vetor de contaminação. Então, precisamos sim aumentar os albergues, porque muitas vezes eles ficam de maneira amontoada também. Então, eu coloquei uma indicação para utilizarmos os aparelhos públicos do Estado, né, os ginásios, algumas escolas que estejam sem utilização, para absorver esse pessoal em situação de rua, para evitar que eles sejam contaminados e para evitar que sejam também vetores dessa doença. Sem contar as indicações de hospitais de campanha. Fico muito feliz que sou da Baixada Santista, no Guarujá, vamos colocar um hospital de campanha dentro da base aérea do Guarujá. Então, são esforços de todas as áreas, na parte federal, na parte estadual, os que nos competem como legislativo e aquela parte que é do executivo a gente tenta dar indicação para resolver o melhor possível. Tenente, a gente traz muitas notícias aqui de São Paulo, né? A gente sabe porque a capital paulista é o centro aí da epidemia, pelo menos até agora é o centro da epidemia do coronavírus. Como é que tá? Traz para a gente as notícias aí da Baixada Santista, já que a Rede Alesp pega em todo o estado de São Paulo. Vamos falar um pouco aí da Baixada Santista. Como é que está a situação aí? As pessoas estão respeitando a quarentena? Tem muitos casos novos de coronavírus. O que o senhor tem de notícia aí para a gente da Baixada Santista? A Baixada Santista ela é um caso à parte, porque pela proximidade de São Paulo, que é o grande epicentro da doença, e pela população predominantemente mais idosa, é um caso que tem que se tomar uma precaução maior. Os prefeitos assim fizeram, bloquearam as praias, a população está respeitando, sempre tem as exceções, mas a população de maneira geral está respeitando. Agora, quanto aos casos, é difícil falar porque não estamos testando. Os testes ainda não chegaram para o Estado, ainda não chegaram para os municípios, muito por conta das exportações que não estão chegando e pela própria maneira burocrática que o nosso próprio sistema de saúde demora para regular os testes. A gente só vai ter a dimensão dessa crise, dessa pandemia, quando efetuarmos os testes em massa. Os países que estão ganhando e vencendo essa guerra estão dando esse exemplo. Que apenas com grande quantidade de testes a gente vai poder identificar quem está doente, deixar realmente afastado da sociedade para a gente voltar o mais rápido possível à normalidade. Tenente, não é dúvida que o senhor demonstra ser uma pessoa muito humana, muito preocupada com o próximo, né? O senhor, nessa visão de humano, o senhor acha que nós vamos conseguir vencer essa batalha? E na visão parlamentar, o senhor acha que todos os governantes, eles estão fazendo a sua parte com a população? Com certeza vamos vencer essa guerra e todos os governantes estão fazendo a sua parte. Lógico que de maneira natural tem diferença de ideias. O que a gente não pode é politizar isso daí. Estamos num ano eleitoral, algumas pessoas estão utilizando isso para politizar. Não podemos permitir. Temos que ir na eficiência. Mas acredito que todos estão, sim, tentando, da sua forma e do seu pensamento, combater essa guerra, mas eu tenho certeza que vamos vencer. Aproveitando isso que o senhor está falando aí, quer dizer, como que a gente está numa casa legislativa, numa TV pública legislativa, queria que o senhor falasse como é que os políticos podem ajudar nesse momento, sendo uma liderança, sendo uma liderança em que todos possam contar com ela, como é que o senhor vê o papel dos políticos nessa época de crise de coronavírus? Eu acredito que de maneira natural, a população na crise, ela olha para os seus representantes. Os políticos são os representantes dessa situação. Temos que achar soluções. Não é 8 ou 80, não é só ficar dentro de casa ou só ficar fora de casa. A solução ela precisa ser macro. E isso é um problema global.
todos os países estão procurando essas soluções, como ajudar a queda de empregos, a queda de arrecadação. É fato que vamos viver uma grande recessão, mas precisamos de ações do governo estadual, do governo federal e, acima de tudo, precisamos ter exemplos para a população, para mostrar que estamos juntos nessa luta. Você acha que... Como é que o senhor vê as eleições municipais desse ano? Assim, tem gente falando em adiar as eleições municipais lá de outubro. Como é que o senhor vê essa questão aí de eleições? O senhor acredita que é melhor ficar para o ano que vem, esperar passar essa crise, ou então realizar as eleições na data prevista? Qual que é a posição do senhor? Eu sou a favor da unificação de eleições, sempre fui. Eu acredito que isso diminui o gasto, a gente acaba tirando os políticos de carreira, que ficam pingando de cargo a cada 2 anos. Então, sempre fui a favor da unificação. Mas, de maneira específica, acredito que é cedo para falar, porque temos que ver quando vai ser a nossa subida rápida em relação à curva. Estão estimando que seja agora no meio de abril ou talvez no começo de maio, para uma regressiva em julho, agosto. Se a gente tiver uma regressiva em julho, agosto, e se perdurar, eu acredito que tenha que se postergar a eleição, porque a gente vai estar falando no início da campanha. Mas eu acredito que é cedo para falar, mas a minha opinião pessoal é sempre a unificação das eleições. Após essa crise, o senhor defende aí uma presença maior do Estado na saúde e na política de geração de empregos? Com certeza. Vamos viver um momento único de recessão global. A gente vai precisar, sim, embora eu sou a favor do Estado mínimo, a gente vai precisar dar incentivos para a iniciativa privada para ter uma maior regulação, uma maior abertura de frente de trabalho. É natural e não podemos tapar o sol com a peneira que essa crise, essa pandemia vão ter graves reflexos, principalmente na área de empregos. Então, precisamos sim de ações governamentais em relação a isso. O senhor defende uma presença maior no Estado em relação à saúde, principalmente na nossa política geral, né, de geração de empregos por causa dessa crise? Não, sem dúvida. Foi o que eu falei na resposta anterior. O SUS, embora muito criticado e com razão, ele não atende de forma excelente a população e muito pelo contrário, mas se mostrou, comparado a outros países que têm a maioria do sistema de saúde de forma paga, que conseguiu, de certa forma, absorver. Até então, lógico, com todas as dificuldades que tem o sistema de saúde, estamos conseguindo absorver essa pandemia. Mas precisa, sim, sempre de investimento. E vamos precisar de um Estado mais forte, sim, atuando na área de saúde e na área de emprego. Gostaria de agradecer a presença do Tenente Coimbra, que se dispôs a falar com a Rede Alesp aí, falar sobre iniciativas nesse período de crise, né, do coronavírus. Muito obrigado pela presença. Volte sempre para trazer para a gente notícias da Baixada Santista e de outras partes do estado de São Paulo também. Muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, Tenente. Um bom dia e, mais uma vez, parabéns pelo trabalho que vem fazendo para a nossa sociedade. Eu que agradeço, obrigado, Luciana, obrigado, Lilian, todos que nos escutam, podem contar comigo e acompanhar nossas propostas também via as redes sociais. Tenente _Coimbra, tanto no Facebook como no Instagram, Twitter, e vão observar que estamos relatando as propostas do governo federal, as propostas do governo estadual, porque precisamos nos unir para vencer essa guerra. Tá certo. Um abraço a todos. Tá certo. Muito obrigado, então, pela presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, mudando de assunto agora, o medo volta a assustar a China e o mundo. O governo da província de Henan, ou de Wuhan, impôs aí restrição total na circulação de pessoas na região depois do registro de contaminação local. As autoridades de Hunan determinaram que ninguém saia da região de Jia, que tem cerca de 600 mil habitantes sem autorização. Além disso, moradores não podem deixar suas casas, a não ser que obtenham a permissão. Pois é Henan, e não Wuhan. Henan. Os dados do governo chinês apontavam que o número de casos de Covid-19 no país vinha retrocedendo, por isso o fechamento de Jia reforça o temor de que os contágios do novo coronavírus possam passar por uma segunda onda depois das quedas nos diagnósticos. A pandemia do novo coronavírus começou na China em dezembro, com
com os primeiros registros na cidade de Wuhan. Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, o número de casos de Covid-19 no país asiático passa de 82 mil, com mais de 3 mil mortes. Já foi, né, Lília? Já foi o epicentro dessa crise, agora não é mais. O epicentro agora é Estados Unidos. A gente está vendo aí na TV a França, o número de casos está aumentando. A Espanha, o número de casos também está alarmante. E hoje começou na Inglaterra. No Reino Unido foram acho que mais de 500 mortes aí nas últimas 24 horas. Vamos acompanhar o que vai acontecer aí. E os Estados Unidos agora, eles são o epicentro da crise. Bem, não bastasse o medo do contágio pelo coronavírus, quem vive nas Filipinas sofre com a declaração do presidente Rodrigo Duterte. Durante um pronunciamento, o presidente filipino autorizou policiais e militares do país a disparar contra as pessoas que não respeitarem as medidas impostas pelo governo para evitar a disseminação do coronavírus. Pois é, nas Filipinas, até o momento, já foram registrados 2.300 casos oficiais e 96 mortes no país. Em meio à calamidade pública no país, inclusive com toque de recolher e aeroportos fechados, um grupo de brasileiros espera a liberação para voltar ao Brasil. Pois é, a Embaixada Brasileira em Manilha, que é a capital filipina, confirmou que há brasileiros naquele país com suspeita de terem contraído o novo coronavírus. E é bom lembrar, gente, a política do presidente Rodrigo Duterte lá nas Filipinas é uma das mais pesadas. Ele tem uma política muito forte de combate às drogas, né? Ele autoriza a polícia dele a matar pessoas que traficam drogas e usuários de drogas também. É um governo muito rígido, né? A gente é praticamente uma ditadura. Mudando o assunto aqui, a pandemia do coronavírus nos Estados Unidos, o novo epicentro da doença, como eu falei, registrou até ontem à noite 884 mortos em apenas 24 horas. Até o momento, são 4.475 mortos e o país tem o maior número de casos registrados, 213.372. Pois é, em uma entrevista na última terça-feira, o presidente Donald Trump disse que o país passará por 2 semanas muito duras no combate à Covid-19, já que as medidas restritivas à população demoraram para ser aplicadas. Demoraram, Lilian, também por causa da postura do presidente Trump, né? Que ele estava dizendo que não era obrigatório o isolamento. E aí, de uma hora para outra, ele mudou a postura, passou aí nas entrevistas coletivas, passou lá mesmo a gerenciar a crise, né? Passou a ser uma liderança ali na crise. Diante dessa pandemia, você falou agora aqui, mais de 200 mil casos, 372 mil casos. Isso graças ao teste também. Os Estados Unidos estão testando muito, né? Então, por isso, o número de casos lá deve explodir, principalmente ali na região de Nova York. Bem, continuando aqui, o Hospital Albert Einstein assumiu ontem a administração do Hospital Municipal de Campanha, no Pacaembu, aqui na zona oeste de São Paulo. A estrutura foi montada pela Prefeitura de São Paulo após 10 dias de obras. Nos primeiros dias, o espaço será usado para treinamento dos profissionais. O hospital funcionará de portas fechadas e deve começar a receber pacientes de baixa e média complexidade com o coronavírus até o final da semana. A tendência de 6,3 mil metros... A tenda de 6,3 mil metros. 6,3 mil metros quadrados foi erguida por 80 funcionários, Luciano. Pois é, Lilian, de acordo com o médico Luiz Carlos Amarco, coordenador do grupo hospitalar do município, todos os funcionários que trabalharam no local já foram contratados. Olha que notícia boa. Ao todo, serão 200 leitos disponíveis para pacientes de baixa complexidade diagnosticados com o novo coronavírus. Pois é, a Secretaria de Estado da Saúde gastou mais de 8 milhões de reais com a implantação das estruturas hospitalares temporárias nos complexos do AMB e do Pacaembu. Juntos, eles serão ocupados por 2 mil leitos. Até o final da semana, no máximo, vão colocar toda a estrutura de medicamento e abastecimento no hospital. Os funcionários já estarão ali para estabelecer o fluxo de pacientes. Está sendo feita uma lista de pacientes de baixa e média complexidade que pode vir para cá, afirmou Zamarco. Pois é, Lília, falando disso, quer dizer, você imagina, né, uma epidemia de coronavírus e aí você vai para um hospital desses, né, e você tem que ficar 14 dias internado, a sua família não pode te visitar,
né? Você vai ficar sozinho, você vai ter lá a companhia talvez do celular. Muita gente vai ter que usar o respirador. Então, imagina uma situação dessa, assim, né? A gente não poder ver os nossos familiares durante 2 semanas, no mínimo, né? Então, é bom se cuidar, é bom ficar em casa, é bom tomar todos os cuidados, usar máscara, gel, É bom lavar as mãos. respeitar, né, as normas de prevenção para a pessoa não chegar a esse esteio, porque é uma situação muito forte da gente pensar, né? Imagina passar por essa situação, ficar 2 semanas total no hospital sem ver ninguém, né? É complicado. Bem, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o deputado Edmir Chedid, do Democratas. Ele nos fala sobre o trabalho que está sendo feito na sua região, que é Bragantina, né, e Circuito das Águas, para tentar conter a pandemia do coronavírus. Bom dia, deputado Edmir. Seja bem-vindo ao nosso Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Lilian. Bom dia, Luciano. Prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Prazer é nosso, deputado. Deputado, o senhor podia falar um pouco... Parabéns pelo trabalho de vocês, inicialmente. Muito obrigada, né? Estamos firmes e fortes aí para enfrentar essa pandemia que nos assola, né, deputado? E esse é o nosso trabalho, né? Tá aqui informando vocês que estão aí em casa, né? Falando um pouco das más notícias, que são muitas, infelizmente, também das boas notícias, das oportunidades, né, nessa época de coronavírus, e também ouvir vocês, né, já que a gente é uma casa legislativa, ouvir vocês um pouco aí, né, dar dicas de como passar por esse período, né, deputado? Exatamente, e sem fake news, né, porque vocês fazem um trabalho complicado. Pelo amor de Deus, sem fake news, né? Tem muito fake news. Deputado, está falhando um pouco a ligação. Se eu puder, né? Está dando uma pequena falha aí. Se eu puder. Só segura um pouquinho aí que a gente vai ligar de novo. Enquanto isso, Lilian, vamos continuar falando sobre cuidados nessa época de coronavírus, né? A gente estava noticiando que a gente estava falando um pouco sobre a questão aí dos hospitais de campanha, de que mais pessoas vão ser internadas. A gente até agora teve um panorama positivo, né? A gente teve lá o Dr. Wong falando que não acredita que vai ter uma explosão de casos, igual está acontecendo nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha. Queira Deus que isso não aconteça aqui no Brasil, né? Queira Deus que a gente... E ele falou um pouco sobre... Lembra que ele falou um pouco sobre a questão da vitamina D, né? De pegar sol. Sim, né? Que as pessoas que foram mais afetadas foram pessoas que tiveram baixos índices de vitamina D, né? Sim. Vitamina D eu acho também muito essencial. Eu coloco todo dia o meu filho para tomar um solzinho. Nem que seja na sacada do prédio. Aqui não tem sacada, janela, né? Onde vem o solzinho, vai ficar ali um pouquinho. Pois é. Bem, a gente volta agora com o deputado Edmir Chedid, né? A gente teve problemas na ligação. Deputado, o senhor escuta a gente agora? Estou escutando muito bem, Luciano. Ah, que bom. Vamos falar um pouco sobre como é que está aí. Eu estava conversando com os deputados antes, a gente estava falando de notícias. A gente foca muito em notícias aqui da capital paulista, porque a capital paulista é o epicentro do coronavírus até agora no Brasil, né? Como é que está aí na região de Bragantina? O que o senhor tem de notícia aí para a gente? Olha, nós temos buscado muito, junto à Secretaria de Saúde do Estado, o doutor German, o doutor Miquil, agora o Baeta Filho, que é secretário executivo, e também a Mirella aqui, que é da DRS7, que é da nossa região, mais de 40 municípios em Campinas, a busca de recursos e de orientação, né? Estamos caminhando bem, vários municípios já estão aí montando o seu hospital de campanha, muitos dos municípios arrumaram locais apropriados, já com construção civil, para não ter que gastar recursos, estender recursos para fazer aquilo que o Exército tem ou aquilo que o Bruno Covas tem feito muito bem junto com o governo do Estado aí no Pacaembu e no Morumbi. Muitas cidades têm espaço físico, então economiza, gasta em equipamento e pessoal. Várias cidades aqui da nossa região já estão procedendo e trabalhando nesse sentido, né? Nós estamos notando um crescente número de casos de coronavírus confirmados e aqueles que ainda estão sob exame e que demoram um pouquinho para sair. A gente espera que os exames rápidos que o governo federal tem prometido cheguem logo às cidades para ajudar, né?
Isso é fundamental. Nós temos trabalhado junto aos municípios para que eles adquiram ou até o Fundo Social de Solidariedade, as secretarias de desenvolvimento social possam produzir EPIs, né, como máscaras, aventais, para ajudar toda a rede pública, né, várias indústrias da região produzindo álcool em gel e distribuindo graciosamente às prefeituras, isso é importante. Como fiz na Assembleia, o senhor governador do Estado, e o projeto já chegou e nós devemos apreciá-lo segunda-feira, também fiz uma moção ao governo federal para que os governos estaduais, e aí vai também aos prefeitos, possam se utilizar de fundos que não são necessários e prioritários nesse momento, como de interesses difusos, recursos que estão no Tribunal de Justiça, recursos de agências reguladoras, de trânsito, possam ser encaminhados esses recursos para serem utilizados na área da saúde. Estamos em contato com os secretários de saúde da região, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e constantemente com o governo do Estado. Tem uma legislação aprovada em minha autoria em 1999, Luciano e Lívia e aos ouvintes do jornal, em que ela está sendo utilizada agora. Ela vem sendo utilizada desde a aprovação, a promulgação da lei, que foi em 1999 que propusemos, na época isso tudo era novo, o governo Mário Covas, autorizando aos presidiários, os reeducandos, a fazerem o trabalho dentro do local onde eles estão. Eu fiquei muito feliz por ter aprovado essa lei, junto com meus colegas deputados, o governador da época, o Mário Covas, ter aprovado essa legislação também, sancionada essa lei, que autoriza aí os presidiários, melhor dizendo agora os reeducandos, a trabalharem. E feliz com o governador Dória, que está se utilizando dessa mão de obra carcerária para a fabricação de máscaras e, se possível, também de aventais para todo aquele pessoal da saúde que está lá na frente, batalhando, se expondo ao vírus para salvar vidas, a quem a gente quer agradecer, parabenizar. Estamos orando por eles também. Em população carcerária, né? Como é que o senhor vê aí medidas de liberação de crimes menos graves? Como é que o senhor vê aí a possibilidade, né, da Covid-19 se espalhar aí nos presídios do país? A gente tem uma população carcerária aí enorme, só que no estado de São Paulo, que são mais de 200 mil pessoas presas, né? Como é que o senhor vê essas medidas aí para evitar a disseminação do Covid-19 nas prisões de todo o estado? Olha, eu vejo que a Justiça tem que avaliar bem dentro da Constituição Federal, dentro da legislação, do Código Civil, do Código Criminal e da pandemia que a gente está vivendo. Eles lá já estão confinados, a verdade é essa. Se já houve a manifestação e a transmissão, era importante que eles nem levassem isso de lá de dentro para suas residências, para prevenir que os seus familiares não contraiam. Então, acho que a Justiça está olhando com muita cautela, verificando esses dados. Olha, a possibilidade de contágio já existe aqui. Por isso que era importante a gente ter realmente todos esses testes que viriam da China e dos Estados Unidos, mas que a gente tem visto que há uma programação, mas não sabemos se essa programação desses testes vão chegar ou se não vão chegar. Mas eu acho, já que estão isolados, não é melhor ficar mais 14, 15 dias isolados antes de uma providência dessa, já que o prazo de incubação ou de incubação do vírus seria esse, né? E posteriormente fazer uma avaliação e novos que estejam ingressando naquele centro prisional, educacional, serem separados, os novos que estão chegando agora,
para também não levar o contágio de fora para dentro? Eu acho que essa é a minha opinião e que a Justiça tem que avaliar muito. Deputado, falando aqui de Assembleia Legislativa, né, o que a Casa... A gente sabe que a Casa está fazendo aí reuniões virtuais, continua trabalhando nessa época, né? O que a Casa, o que uma casa como a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é a maior Assembleia Legislativa do país, pode fazer, né, pela população, na elaboração de leis? Qual que é o papel da Assembleia nesse momento de crise de coronavírus e o que os deputados podem fazer pela população, especificamente aqui do Estado de São Paulo? Olha, de uma forma geral, por exemplo, esse pleito que eu fiz ao governo do Estado e que outros deputados devem ter feito também, que é a liberação de recursos através da aprovação da Assembleia de fundos, como da Arcesp, que existe um bom recurso lá, da Artesp, das agências reguladoras, do Fundo de Interesse Difusos, de fundos até da Polícia Civil, da Polícia Militar, de fundos do meio ambiente para utilização, aprovar essa legislação rápida. E a Casa averiguar todos os cerca de 80 projetos de lei que já foram protocolados pelas senhoras e senhores deputados, quais são prioritários e aquilo que a gente poderia votar para ajudar o Estado. De outra forma, tenho certeza que os deputados e suas assessorias estão trabalhando dioturnamente junto com os municípios, né? Junto com o governo do Estado, trocando ideias, propondo sugestões que muitas vezes vão ser acatadas. É dessa forma que os deputados podem contribuir, ajudar, fazer dentro da força política que tem campanhas para arrecadar alimentação para quem mais precisa, né? E continuar pressionando no bom sentido o executivo, quer seja estadual ou federal, para que os recursos possam chegar rapidamente às prefeituras e que elas sejam cobradas pelos vereadores, pelos conselhos de saúde da criança, para que esses recursos possam ser bem aplicados e rapidamente aplicados. Essa foi a fala do deputado Edmir Chedid, do Democratas. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Estamos aqui à disposição, caso o senhor tenha notícias aí do coronavírus, de projetos de leis. Fique à vontade aí para falar com a gente durante a nossa programação. Muito obrigado por falar com a gente aí durante a quarentena. Luciano, Lilian, tem uma boa notícia, tem várias notícias ruins, a gente perde amigos, conhecidos, pessoas que estão internadas já ou fazendo a quarentena mais rigorosa em casa porque tem algum sintoma, né? Mas em Bragança Paulista nós tivemos uma ótima notícia antes de ontem, que é uma senhora, uma moça de 34 anos, que estava há 19 dias sendo tratado na Santa Casa de Bragança Paulista, tratou com cloroquina e ela teve alta ontem. Ela chegou a passar um grande risco de vida, internada na UTI, entubada, e ela teve alta da Santa Casa de Bragança Paulista. Então, nós temos que agradecer todos os médicos, as pessoas que limpam os hospitais, atendentes, enfermeiros, e um abraço especial ao pessoal da Santa Casa de Bragança Paulista. Em nome deles, todos da saúde estão trabalhando para salvar a vida das pessoas. Tá certo, deputado. E um abraço para todos os profissionais de saúde, né, que estão ajudando aí a combater, né, Aline? Sim. Todos eles, né? Ajudando a combater. É da saúde, é da segurança pública, é aqueles voluntariamente estão ajudando, vocês da imprensa séria que levam as notícias corretas da população, as pessoas que estão trabalhando e se dedicando, muitas vezes remotamente, mas estão ajudando o ser humano, o próximo. Tá certo, deputado. Muito obrigado pela entrevista. E a gente continua. Eu que agradeço. Obrigada, deputada. Tenha um bom dia e parabéns pelo trabalho parlamentar que o senhor faz. Parabéns para vocês aí. Pois é, a gente continuando agora, quase 6 mil turistas brasileiros ainda não conseguiram retornar ao país, né? Os casos
Eles estão aí no exterior e não conseguem voltar ao país devido às restrições de tráfego aéreo ao redor do mundo, né? Estão sendo acompanhados de perto pelo Ministério das Relações Exteriores. Segundo o Ministério, Luciano, atualmente há pelo menos 5.800 brasileiros identificados pelo Palácio do Itamaraty que estão com dificuldades para serem repatriados. Exatamente, repatriados. De acordo com o Ministério, o governo federal está fretando alguns voos para os brasileiros que estão em países onde já não há mais oferta de viagens aéreas comerciais. Segundo o Itamaraty, Portugal é o país que concentra aí a maior quantidade de brasileiros que querem voltar. Por lá, são pouco mais de 1.500 que estão aí no aguardo. Pois é, gente, a Caixa Econômica Federal disponibiliza desde ontem para os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro o Saque Aniversário, alternativa que permite a retirada de parte do saldo do FGTS anualmente. O programa, como o nome indica, prevê os saques no mês do aniversário do trabalhador. Porém, como o início está ocorrendo em abril, um calendário especial foi criado para este ano. Em seu portal na internet, a Caixa disponibiliza todas as informações sobre essa modalidade, como o percentual do saldo disponível para cada trabalhador. Pois é, daqueles que optarem por essa modalidade, abrem mão do saque por rescisão de contrato de trabalho. Porém, permanece o direito a todas as demais modalidades de saque, incluindo o da multa rescisória, além da retirada para compra da casa própria, doenças graves, aposentadoria e outros casos previstos na lei. Para ter direito ao saque aniversário, é necessário optar por essa modalidade nas plataformas do banco. O aplicativo FGTS está disponível para dispositivos Android e iOS. Nele, o trabalhador pode simular o valor disponível e escolher usufruir do benefício ou não. Pois é, o aplicativo permite a transferência do dinheiro para contas de qualquer banco sem custo adicional de serviço. O valor estará disponível em conta após 5 dias úteis. Para quem preferir também, é possível retirar o dinheiro em agências bancárias, lotéricas ou caixas eletrônicos. É necessário apresentar um documento de identificação e, para casos de autoatendimento, senha do cartão cidadão. É possível também conferir as condições para o saque no site do banco. Tá certo, ó. Por enquanto, a Covid-19 continua a causar milhares de mortes, estragos socioeconômicos incalculáveis e inúmeras incertezas em todo o mundo. Mas algumas multinacionais da área de saúde estão empreendendo eficientes esforços globais para desenvolver e obter a aprovação para a comercialização de alguma medicação que ajuda a conter a doença que já matou mais de 40 mil pessoas no planeta. Pois é, 40 mil pessoas, né? Na linha de frente das pesquisas científicas, a gigante americana Johnson & Johnson informou em seus canais oficiais no início desta semana que pode ter achado uma vacina para o Covid-19. Olha só que notícia boa, né? Essa vacina é em parceria com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. Bem, de acordo com o comunicado da empresa, um grupo que vem trabalhando desde janeiro de 2020 nas pesquisas já definiu a vacina que vai ser testada em voluntários ainda no segundo semestre deste ano. Pois é, a Johnson & Johnson indica que os testes em candidatos devem começar em setembro e o primeiro lote da vacina está previsto para ficar disponível ao mercado no início de 2021. A empresa também já se comprometeu a fornecer 1 bilhão de vacinas em todo o mundo, em resposta à pandemia causada pelo novo coronavírus. Pois é, o chefe executivo global da multinacional, Alex Gorsky, disse que o mundo está enfrentando uma grave crise de saúde pública e a empresa está comprometida a contribuir fazendo uma vacina acessível mundialmente o mais rápido possível. Para falar sobre algumas esperanças e sobre ações de cientistas e pesquisadores da área farmacêutica focados na prevenção ao novo coronavírus, a Rede Alesp conversa com um jornalista e especialista em saúde, Natália Cuminali, que há décadas acompanha os avanços na área. Bom dia, Natália. Natália,
Seja muito bem-vinda aqui à Rede Alesp. A vacina que a empresa Johnson & Johnson promete lançar no mercado no início do ano que vem pode ser considerada a grande esperança até agora para a sociedade ficar imune ao novo coronavírus? O que você acha? Bom dia, Luciano, bom dia, Lilian. Eu acho que sim, de fato, a vacina pode sim ser considerada uma grande esperança. A gente tem muitas companhias no mundo inteiro procurando alguma solução para o coronavírus, né? Enquanto a gente não tiver vacina, a situação é muito incerta. Além de vacina, tem muitos outros tratamentos sendo pesquisados para tentar combater o coronavírus. Tá certo. Agora, há outras pesquisas nessa linha em fase conclusiva aí no mundo, Natália? Não, fase conclusiva, infelizmente, a gente ainda não tem, né? O coronavírus, como vocês sabem, é um vírus que surgiu agora, né? O Covid-19, que é a doença, e o SARS-CoV-2 surgiu no final de 2019, começou a fazer toda essa confusão, né, até fazer muitas vítimas no mundo inteiro desde janeiro. Então, os cientistas do mundo inteiro, eles estão tentando ir atrás de uma solução para isso, mas demora, né? O processo da ciência é muito demorado. Todas as pesquisas científicas, elas precisam passar por processos, e esses processos são demorados. Então, a pesquisa clínica e tal vai demorar pelo menos até o começo do ano que vem para que a gente tenha alguma solução, principalmente em relação à vacina. Agora, em relação ao tratamento, a gente tem alguns tratamentos com a cloroquina e hidroxicloroquina sendo pesquisados ainda em pacientes graves com Covid-19, eles estão internados, e a gente ainda não tem resultados desses tratamentos, mas esses tratamentos devem ter resultados antes, claro, da vacina. Pois é, Natália, e essa questão da cloroquina, né? Quer dizer, muita gente já está receitando a cloroquina, mas a gente sabe que ainda não é uma medicação definitiva e nem se sabe, né, dos efeitos, assim. A gente tem notícias de que ela está ajudando na pandemia e tal. Quais são os riscos aí das pessoas, né, irem atrás dessa medicação nesse momento, na sua opinião? Houve uma confusão enorme em relação à cloroquina, porque o presidente americano, Donald Trump, começou a falar da cloroquina lá nos Estados Unidos. Isso chegou aqui no Brasil, as pessoas começaram a ir às farmácias, né, porque a cloroquina é um medicamento que está autorizado para outras doenças, como a malária e o lúpus e a artrite reumatoide, e daí os remédios, inclusive, começaram a acabar nas farmácias, né, e daí o governo deu um passo atrás e falou, não, a gente precisa pesquisar, porque, de fato, a cloroquina tem efeitos colaterais graves, então isso precisa ser pesquisado dentro dos hospitais com os pacientes que precisam da cloroquina. Agora, as pessoas não podem tomar a cloroquina como uma forma de prevenção para o coronavírus, porque isso não está comprovado cientificamente. Natália, existe alguma comprovação científica de que em ambientes mais quentes a Covid-19 pode não se alastrar com a mesma intensidade nos ambientes frios? Essa é uma hipótese que os especialistas ainda estão pesquisando. Existem, sim, alguns indícios que mostram que a Covid pode não se espalhar aqui ou em ambientes quentes e úmidos do mesmo jeito que ela se espalha em ambientes frios, mas isso ainda é muito preliminar. Ainda vão ser necessários muitos estudos para comprovar se isso de fato acontece. A gente estava conversando hoje com o Dr. Wong lá, que é do HC, ele estava falando para a gente que ele não acredita que a gente tem uma explosão de casos aqui no Brasil. Tomara que ele esteja certo, seria uma excelente notícia, além dessa possível vacina aí, né, da Johnson & Johnson. Você acredita aí que alguns países como a China, a Itália, a Espanha e os Estados Unidos demoraram muito para tomar medidas preventivas para conter o avanço do coronavírus? E aí, nesse sentido, como é que você compara, né, esses países com o Brasil nesse momento? Eu acredito que, sim, de fato, eles demoraram um pouco para agir, né? Isso já está, inclusive, amplamente discutido. A própria Itália reconheceu isso, que, na verdade, eles subestimaram o potencial do coronavírus. A China se fechou tão logo quando percebeu que o vírus começou a se espalhar e a fazer vítimas, mas também foi uma resposta mais lenta, né, do que poderia ter sido. Então, agora todo mundo está aprendendo com o vírus e está vendo ele crescer de um jeito muito rápido. Nesse sentido, o Brasil está em certa vantagem, porque a gente está acompanhando isso aqui desde que o vírus surgiu lá na China. O Ministério da Saúde tem se preparado com as ações, monitorando os novos casos.
E então, de certa forma, a gente tem essa vantagem em termos de preparação para a chegada do vírus. Mas sim, os países demoraram sim a agir. Natália, você acha que as autoridades de saúde hoje aqui no Brasil, elas devem intensificar as medidas preventivas do coronavírus? Da Covid-19, né? Falando da doença. Eu acredito que depende muito do que vai acontecer nas próximas semanas. Esse cenário de o que vai acontecer, a gente ainda não tem muita certeza, né? São muitos estudos, muitas estatísticas. Os epidemiologistas têm estudado para saber o que vai acontecer, se a gente realmente vai ter uma explosão no número de casos. E aí a gente vai saber se, de fato, o isolamento social que a gente fez aqui em São Paulo, em alguns outros estados, teve um efeito positivo, né, nesse achatamento da curva de novos casos de Covid-19. Então, muito do que vai acontecer nas próximas semanas vai definir os nossos próximos passos e talvez vai se abrandar ou não o isolamento social. Você, como especialista em saúde, você vê um cenário positivo para essas próximas semanas de prevenção? Na sua opinião pessoal, Olha, agora falando. Eu sempre tento ter uma visão otimista, né, do que pode acontecer. Eu acho que a gente já está vendo muitas notícias negativas do cenário. Eu me apego muito à ciência, ao que as pesquisas científicas estão avançando. Então, assim, a gente tem cientistas do mundo inteiro pesquisando uma solução, uma saída, uma vacina, um tratamento, novos testes de diagnóstico. Esse é um lado muito positivo, porque a gente vai ter mais testes de diagnóstico aqui no Brasil. Isso é muito importante para a gente saber o tamanho do vírus aqui, né? Quantas pessoas de fato estão infectadas. Então, pensando nesse sentido e vendo que a gente está avançando e que a ciência está avançando junto, eu tendo a pensar que a gente tem um cenário menos pior pela frente. Mas, de fato, a curva vai crescer. Isso não dá para negar. O ministro da Saúde tem dito isso em todas as coletivas. Então, o número de casos vai subir, e vai subir pelas próximas semanas. Natália, você que é especializada em saúde, né? Eu acho que essa epidemia, ela deixa muito claro para todos nós o quanto a ciência, o quanto a pesquisa é importante e o quanto que ela deve ser valorizada, não só na sociedade brasileira, mas no mundo inteiro, né? Você acha que essa visão da necessidade da gente valorizar os pesquisadores, os profissionais da área de saúde, isso muda com a pandemia do Covid-19? O que a gente vai ter de positivo nessa questão depois que esse período de isolamento passar? Eu acho que sim, eu acho que esses casos, né, de coronavírus deixaram a sociedade muito assustada. As pessoas, de fato, estão com medo do que pode acontecer, estão com medo de perder os entes queridos. E aí, nesse sentido, toda a esperança está voltada para a ciência, tudo está voltado para os cientistas. Então, no fundo, acho que a ciência ganha muito com isso, ela reganha a confiança da sociedade, a importância da pesquisa científica aqui no Brasil. Como é que você vê, pessoal? Porque existe hoje em dia uma negação um pouco, né, da ciência. Você tem aí os grupos você tem muita gente que não acredita na eficiência das vacinas. Você tem muita gente que defende que a Terra é plana, né, contra todas as evidências científicas. Como é que você vê esse movimento em tempos de coronavírus? É um grande absurdo, né? Infelizmente, isso tem acontecido, isso impactou muito a nossa sociedade, as pessoas começaram a desacreditar das vacinas, e eu acho que, de certa forma, o coronavírus vai trazer um resgate disso, assim. Houve um recorde de adesão à vacina da gripe por parte dos idosos, isso é uma ótima notícia, e, no fundo, as pessoas, elas começaram a voltar a se preocupar com isso, com as informações de qualidade também, com a imprensa também. Os jornais estão dando notícias e agora que o acesso aumentou. Então, são só boas notícias, né, nesse sentido. Mais alguma observação que você acha importante falar nesse momento? Não, acho que é isso. Foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigada pelo convite.
Prazer é nosso. Muito obrigado por participar aqui, né? As portas estão abertas. Sempre que tiver alguma questão, pode trazer aí para a gente, né? Vamos falar um pouquinho dessa questão desse momento aí, do jornalismo de qualidade, né, Lília? Porque a gente está num momento de fake news e tal. E eu sempre falo o seguinte, nunca o jornalismo de qualidade, o jornalismo profissional, foi tão importante como agora para a gente combater essa questão das fake news, né? Sim, sim, sim. No momento que nós estamos passando, a melhor coisa para a população é olhar e ver canais sérios, né? Confiáveis, para não estar recebendo informações diferentes do que deveriam ser, né? Por exemplo, você recebe lá no grupo da família, né, uma notícia lá. E aí você concorda com ela ou acha lá, né, e você quer logo repassar para as pessoas que estão Eu, inclusive, já fiz isso, né? Passei e já me mandaram, é fake. Eu falo, nossa. Então, você tem que observar muito, e ainda mais nesse momento que nós estamos... As pessoas estão bem preocupadas, né? Não deixar as outras pessoas mais preocupadas ou não. E hoje fiquei, assim, a gente olhando as entrevistas, é um cenário que está bem positivo para nós, né? Pelo menos aqui no Brasil, a gente está com esperança que tudo isso logo vai passar, né? Pois é, eu estava fazendo uma entrevista, inclusive aqui para a TV Alesp, para uma discussão há, acho que 1 mês, 2 meses atrás. A gente nem ouvia falar direito nessa questão do coronavírus, né? E eu estava entrevistando o economista Roberto Dumas, né? Que é especialista em China e tal, e ele tinha alertado sobre a pandemia. Aos poucos eu fui ficando um pouco mais preocupado, assim. Foi passando as semanas, eu fui vendo o que estava acontecendo, mas agora, ouvindo as notícias aqui, vendo o que está acontecendo, eu percebo que existe aí uma luz, aí pode ser que exista uma luz. Aí. A gente deu aí boas notícias no Jornal da Rede Alesp, falamos da possível vacina, falamos aí de que talvez a gente não tenha uma curva acentuada, a gente não tenha uma explosão de casos, mas só lembrando que cada caso e cada morte importam e contam, né? Outro dia eu estava vendo uma propaganda, acho que da Austrália. Então, todo mundo repassando essa propaganda pelo WhatsApp, né? Um rapaz, um cientista perguntando, um entrevistador perguntando para um rapaz, falando, tem 245 mortes, assim. Quantas que deveriam ser as mortes ideais? Aí ele falou, umas 70. Aí, de repente, aparecem 70 pessoas, só que são 70 pessoas da família dele. E aí ele se emociona e perguntam para ele assim, e agora, quantas mortes deveriam ser? Ele, 0. Né? Então, assim, cada morte... O momento que nós estamos tendo agora, né, Luciana, eu acho que o principal é as pessoas se conscientizarem, ficar em casa, né? E, como você falou, olhar canais sérios de programação para ver qual a próxima atitude que nós vamos ter que tomar, porque isso é um passo por dia, né? Pois é, recebeu uma notícia pelo WhatsApp, calma. Tenha calma, você que está em casa, antes de repassar uma notícia de WhatsApp. Vai conferir. Algumas dicas, por exemplo, erros de português. Indicam aí que uma notícia é falsa. Um site que você não conhece, né? Tá lá um nome diferentão, vamos dizer assim. Então, confira, busque sites confiáveis antes de repassar essa notícia. Então, fique muito atento, não ajude a disseminar o pânico e o medo nessa hora. Bem, se você está acompanhando o Jornal da Rede Alesp e quer dar sua opinião ou sugestão, ligue para a gente no WhatsApp, que é o 11 98457 8129 e deixe aí a sua mensagem. Jornal da Rede Alesp. Pois é, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com notícias aqui do coronavírus e notícias da Rede Alesp. Você acompanha Jornal